De jovens, eu encontro com aqueles que querem influenciar essa nova geração. Essa noite vamos discorrer com o meu sermão aqui, o sermão que o Senhor me deu, algo sobre influenciar, algo sobre alguém que influenciou. Desde já eu quero agradecer ao meu pastor pela oportunidade, pela vida do evangelista Marcos, pela rica oportunidade também, pela confiança, por tudo que me foi dado e por toda essa casa que Deus está presente. Abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 1. Vamos ler aqui para ganhar tempo, né? Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou em toda Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 8º ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Aserá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordem para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes a Aserá e os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os seus próprios altares. E com isso purificou Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa nas cidades de Fiz a mesma coisa na cidade de Manassés, de Efraim e de Simeão, até na distante Naftali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os santuários idólatras e os postes de Aserá, reduziu os ídolos a pó e despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Por fim, voltou a Jerusalém no 18º ano do seu reinado, no reinado de Josias. Depois dele purificar a terra e o templo, nomeou Safã, filho de Azarias, Maaseas, o governador de Jerusalém, e Joab, filho de Joacás, o historiador do reino, para restaurar o templo do Senhor, seus deuses. Eles entregaram ao sumo sacerdote Ilquias a prata recolhida pelos levitas que guardavam as portas do templo de Deus. As ofertas foram trazidas pelo povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel, bem como de Judá e de Benjamim e pelos habitantes de Jerusalém. Ilquias e os outros líderes entregaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo do Senhor. Eles pagaram aos trabalhadores que faziam os reparos e a restauração do templo. Também contrataram carpinteiros e construtores, que compraram pedras cortadas para as paredes e madeira para suportes e vigas. Restauraram aquilo que os reis anteriores de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Os trabalhadores realizaram a obra com fidelidade sob a liderança de Jaate e Obadias, levitas do clã de Mirai, e de Zacarias e de Mesulão, levitas do clã de Caote, outros levitas de todos os sanitários. Ficaram responsáveis pelos carregadores e pelos trabalhadores em várias funções. Ainda outros auxiliavam como secretários, oficiais e guarda das portas. Nós encerramos a nossa leitura aqui, né?
No primeiro momento a gente consegue ver que havia um rei muito jovem chamado Josias. Aconteceu que o seu pai, o rei Amon, acabou falecendo e ele, com pouca idade, teve que assumir o reino. E tudo aconteceu numa era que Israel e Judá, Jerusalém e Judá, teriam se afastado do Deus vivo, teriam se afastado do Deus de Israel, onde a corrupção daquilo que era santo, onde aquilo que era santo, os altares a Deus foram profanados, oferecidos a outros deuses, oferecidos a Baal, a Azerá e muito entre outros. Mas o que aconteceu? Nós podemos ver que o rei Josias, ele nasceu em circunstâncias terríveis, onde, por ser o rei do povo de Deus, ele não estaria cumprindo um propósito a partir do seu próprio nascimento, porque o seu avô e o seu pai haviam se corrompido, haviam perdido a essência do Senhor. Mas a palavra mesmo fala que ele decidiu seguir o exemplo do seu antepassado, daquele que fez certo, o rei Davi. Mesmo que você não tenha uma família estruturada na casa do Senhor, mesmo que você tenha passado por diversas adversidades e coisas que te converteram ao mau caminho, você consegue ver que hoje o Senhor te traz aqui para ouvir uma mensagem, para cultuar o reino de Deus, para estar na presença dEle pela salvação da sua própria vida. Vocês conseguem entender que genuinamente nós, como seres humanos, somos maus. Se deixarmos os nossos próprios desejos dominarem a nossa vida, nós com certeza aprenderemos a estar distantes de Deus. E ele teria tudo, Josias teria tudo para se corromper. Ele tinha o cenário perfeito, a desculpa perfeita para falar: meu pai foi ladrão, eu vou ser ladrão. Meu pai foi idólatra, eu vou ser idólatra. Mas ele preferiu: não, eu não vou me corromper. Não é porque todo mundo está fazendo o que eu vou fazer. Eu serei diferente. Você pode muito bem ter vindo de um lugar terrível, mas hoje você pode olhar para as pessoas que estão aqui, que foram trazidas a Deus, que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Ele provou que mesmo que você seja jovem, mesmo que você não saiba muito, você pode fazer a coisa certa. Entenda que a situação que José se encontrava, a fé dele era algo meio que: tá bom, eu vou tentar fazer o certo porque o meu antepassado fez certo, mas ele não tinha nada para seguir. Entenda que naquele tempo, que o avô dele e o pai dele foram reis, o templo do Senhor e o reino se esqueceu de Deus, se esqueceu das boas práticas do Senhor. Eles acabaram caminhando para caminhos distantes daquilo que Deus queria. Então ele não havia uma referência clara, ele havia referência histórica. Mas tipo, uma lei, uma Bíblia que podemos seguir, que podemos ler e ela traz a vida, ele não tinha isso, ele não tinha a Torá, não tinha nada. Só as histórias dos seus antepassados, os relatos deles, que eles têm os escribas, aqueles que escrevem, os escrivães que ficam ali, que anotam todo fato, todo dia do rei, e aquilo se torna história. Era essa a referência que ele tinha. E ele falou: não, o meu antepassado Davi é conhecido como um rei bom, então seguirei os passos dele. E foi isso que ele decidiu. Ele falou: não, o meu ambiente não vai me definir. Aleluia. Não é porque eu nasci no reino idólatra que eu serei idólatra. Podemos ver que ele começou a reinar, e por volta do 8º ano do seu reinado, ele falou: não dá. Vamos dar um novo rumo para essa jornada. Podemos ver que seu pai e seu avô, eles eram perversos. Eles profanaram aquilo que o Senhor tinha dado para eles. Eles profanaram a terra que o Senhor lhes deu. Eles profanaram o altar que o Senhor entregou para eles. O Senhor que deu a medida do altar. O Senhor fez tudo no templo e falou assim: ó, façam. Ele deu todas as coordenadas. Eles não tiveram que calcular, apenas fazer. Porque o Senhor lhes entregou a seguir o mesmo caminho, amor. Levou o seu filho errado. Só que o que acontece é que o Senhor deu um propósito para ele, assim como ele dá um propósito para você essa noite. Estar no lugar certo e na hora certa.
Quantas vezes nós estamos caminhando de propósito no lugar errado, sabendo que não estamos apenas estragando a nossa vida, mas a vida de muitos que estão ao nosso redor, e não apenas os que estão ao nosso redor hoje, aqueles que têm de vir. Aquele povo abandonou a palavra de Deus, abraçou a corrupção, profanou os altares, tornou aquilo que era santo em profano. E hoje nós somos levados a entender que, mesmo que você venha de uma família disfuncional, o Senhor ainda tem um propósito para você. Não importa o que seu pai fez, ou até mesmo o que você fez, o Senhor te chama para um novo tempo. Glória a Deus. Nós não vamos em cima desse altar, aqui embaixo, lá no fundo da igreja, haverá uma reforma, e que ela comece primeiro em mim. Entenda que Josias foi essa pessoa que falou: vai ter que começar de mim, vai ter que começar pela minha pessoa. Eu gostaria de ler uma citação para vocês, de um escritor bem famoso, de um teólogo gaulês, chamado Martin Lloyd Jones. E ele fala assim, em seus livros: não importa o quão sujo o poço de onde você saiu, a graça de Deus é suficiente e poderosa para te limpar por completo. Não é você que vai se limpar. Não adianta vir com essa mentalidade de que eu vou fazer algo para ir para a igreja. Eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de andar com as companhias erradas e depois eu vou ir para a igreja. Não adianta. É durante. Se você tomar a atitude de estar perto do Senhor, Ele vai te purificar. Ele vai te dar a estratégia. Ele te dará a capacidade. Então não importa se você está no lamaçal do pecado, se você está corrompido, você está no meio de milhões e milhões de pecados, e mesmo assim não te convencer, mas entenda que o Senhor, Ele pode te purificar do adultério, da mentira, do roubo, de todas essas coisas, da profanação, de tudo aquilo que nós tentamos lutar com os nossos próprios braços e não temos capacidades. O Senhor, com a sua maravilhosa graça e o seu santo sacrifício, Ele nos entrega um presente chamado a graça, onde nós precisamos apenas enxergar a nossa condição, confessar quem realmente somos. Entenda que no decorrer de tudo, podemos ler que em toda a história, Josias acabou conhecendo a palavra de Deus. Ele estava reformando o templo. Aconteceu de um sacerdote encontrar o pergaminho da palavra do Senhor, aquilo que era conhecido como a lei de Deus, a palavra do Senhor naquele tempo. E esse sacerdote correu para o secretário dele, porque a gente não achei ele no rei, e quando ele entregou o secretário do rei, ele falou: está batendo com os interesses do rei, então eu entregarei ao rei. Quando ele entrega ao rei, o rei Josias lê aquele pergaminho, aquilo que está escrito, e fala: está tudo errado, eu estou errado, nós estamos errados. Entenda que a palavra do Senhor, ela vem como a luz que ilumina o nosso caminho, mas ela não ilumina apenas o nosso caminho, ela ilumina a nossa vida. Entenda que é como se tivéssemos vestes brancas, e o pecado são as manchas. São as manchas que apodrecem ela, que deixam ela suja, que deixam ela inapresentável diante de um Deus que é santo, que é poderoso. Mas quando nós nos aproximamos dessa luz e paramos de ignorar que somos pecadores, e paramos de ignorar que nós erramos, nós conseguimos ver as nossas falhas. E apenas quando você reconhece uma falha que você pode resolvê-la. É impossível. Você tem uma máquina falhando, tem uma peça com defeito. Se o mecânico não abrir, não mexer e não entender o que está errado, não vai arrumar. Não adianta. Não adianta você tentar consertar com lei da atração, com horóscopo, com as coisas que esse mundo te oferece. Apenas Jesus, entenda. Teve uma revelação que o pastor Mike teve sobre o nome de Cristo. Sabe, quando a gente compra um produto da China, ou do Brasil mesmo, ele manda em China, manda em Brasil, porque eles
eles são fabricantes. E de lá, aquele lugar. E quando o pastor Marcos revelou ser maniquista, eu falei, por que maniquista? Porque é de lá que nós viemos. É de Cristo que nós viemos. Então o fabricante, aquele que tem a capacidade e a autoridade de consertar nossas vidas, é Ele. Nós pertencemos, nós somos fabricados por Ele. Não adianta querer ir nesses lugares aí que esse mundo oferece, falando, vamos arrumar, vamos curtir. Não vai dar certo. A sua oficina não é essa. E é isso que aconteceu. Josias encontrou uma palavra do Senhor, leu a palavra do Senhor, chorou e falou, vou lascar. E o povo também. Foi isso que aconteceu. Ele enxergou a realidade dele, ele enxergou onde estava o problema e falou, mas não se conformou, ele não se conformou. Ele falou, fale com os profetas. Havia um profeta de maioridade, eu não lembro agora o nome dele, está aqui no grupo, só li o texto depois, e falou, vai lá e consulta Deus. Consulta Deus. E ele já estava com o coração voltado ao arrependimento, voltado a não querer estar mal com Deus, porque muitas vezes nós ficamos mal com Deus. Mas entenda que Cristo Jesus veio para renovar essa aliança. Veio para que a inimizade que Deus tinha contra nós se tornasse uma amizade, se tornasse uma paternidade, se tornasse algo a mais, um caminho aonde podemos seguir. Não precisamos mais andar no escuro, nós não precisamos andar em lugares de acusação, porque a palavra ela te acusa na lei, mas Cristo vem e cumpre essa lei. E você sabe, eu sei, todos nós sabemos que somos brasileiros e conhecemos a história de Cristo Jesus. Alguns entendem muito de Cristo, outros entendem menos, mas todos sabem que Cristo Jesus morreu por nós. E quando Cristo Jesus morre por nós, Ele tira a nossa culpa, o nosso pecado, Ele nos liberta da culpa do inferno. Aquilo que nos arrastava para o inferno, Ele tira essas amarras e essas correntes. Ele pega aquela roupa que eu falei agora há pouco, que estava preta, suja, nojenta, e purifica com seu sangue. Então entenda, suas atitudes não resolverão. Você não pode resolver a sua vida, mas Cristo Jesus pode consertar. Eu não digo que isso não é fácil, porque Ele fala no mundo tereis aflições, mas Ele fala também, tem de bom aí, porque eu venci o mundo. Ele fala que se estivermos com Ele, certamente venceremos. Nós não precisamos tentar vencer uma batalha que certamente perderemos. O guerreiro que vai para uma batalha, que ele sabe que vai morrer, é um kamikaze. É um maluco. Kamikaze, se alguns não sabem, eram os pilotos japoneses que eles iam para morrer. Estavam lá dirigindo o jatinho deles, atiravam com uma bala e jogavam em cima para matar, porque era o objetivo, mas esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo não é a morte, mas sim a vida. Entenda, deixe que Cristo Jesus te influencie. Ele quer te influenciar. A gente fala de Twitter, de Instagram, de Facebook. Todas essas coisas dá para seguir as pessoas, mas Cristo Jesus, antes de tudo, teve muitos seguidores. Por quê? Porque havia palavras de vida eterna. No mundo onde a única morte é a nossa certeza, o pós-vida com Cristo Jesus se torna muito atrativo. E o Rio de Janeiro sempre foi uma escolha consciente. Durante os anos seguintes de seu reinado, ele tomou atitudes necessárias. Ele teve que ir de encontro e confrontar aquilo que estava atrasando o reino, aquilo que estava atrasando Judá e Jerusalém, o reino de Deus. Ele teve que se chocar com as ideias daquele local, daquele momento, que eram populares. Você está preparado para ir de contramão com este mundo? Bater de frente? Ser rejeitado? Entenda que na história que ele não foi rejeitado porque ele era o rei, mas nós não somos eles. O Senhor Jesus falou que eu preciso desse século de Satanás.
mas nós temos o reino da eternidade, é o nosso lar. Haverão batalhas, seremos feridos, mas o Senhor será o nosso refrigério, será a nossa cura. Ele nos fortalecerá, Ele será o nosso alimento e tudo que precisamos. Talvez nós pensamos assim, pô, eu ainda sou jovem, eu tenho tanta vida, essa vida oferece tanto, só se vive uma vez. E a Bíblia fala, ao homem que está destinado a morrer assim uma só vez, depois disso tudo isso. Então, é tentador viver uma vida fora da igreja, porque ela acaba sendo um pouco mais divertida. Uma vida longe de Cristo, porque ela acaba sendo um pouco mais legal. Mas Cristo Jesus, ele vem dizendo assim, que ainda que o nosso pai e a nossa mãe abandonem-nos, ainda que esse mundo venha se rejeitar por ser quadrado, ele nunca nos abandonará. Entenda que aqueles que entregam a sua juventude ao Senhor, aqueles que entregam tudo que tem e seus esforços ao Senhor, quero ler aqui um versículo para apresentar o texto que fala. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor será inútil. Amém. Então, você não está perdendo a sua vida aqui, você está ganhando ela. Amém. Josias não perdeu a sua juventude quando ele entregou seus caminhos ao Senhor. Ele ganhou. Amém. Ele ganhou algo bem mais que as pessoas podem te oferecer, mais do que o dinheiro pode te oferecer, que as drogas e qualquer outra coisa pode te oferecer. Ele ganhou paz com Deus, ele ganhou a reconciliação com aquele que viverá por toda a eternidade. Aleluia. Ele ganhou um lugar na eternidade. Ele decide não repetir os erros dos seus pais. Ele quer tomar uma decisão contra o passado que vier a confrontá-lo. Os pais erraram, os avós erraram. Entenda, não é porque você está numa situação dessa que a maldição dos seus pais e dos seus avós vai cair sobre você. A lei dizia que os avós comeram uvas amargas, uvas podres, e os dentes dos netos apodreceram, os dentes dos filhos apodreceram. Mas em Cristo Jesus não há maldição. Não adianta cair nesse papo de maldição, porque Cristo Jesus vem e nos liberta de tudo isso, vem e quebra tudo isso. Glória a Deus. Então não cai nesse papo de maldição hereditária. Meu pai foi assim, eu sou assim. Não cai nesse papo, Jó. Deus está falando com você nessa noite. Você não precisa viver essa vida achando que está te direcionando. A sua família às vezes está te direcionando. Mas você pode viver o melhor de Deus na sua vida. Amém. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, por favor. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e maldições. Agora chamo os céus como testemunha os céus e a terra como testemunha da escolha que fizeram. Escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam. Amém? Amém. O Senhor, Ele nos dá a opção de escolher as nossas olhos. Aquilo que você pode escolher, aquilo que é atrativo aos seus olhos. Você pode escolher aquilo que é o melhor para você. Ele não vai te escolher. O Senhor, Ele não força ninguém. Mas
Ele dá uma oportunidade. Então você consegue ver que está escolhendo caminhos de morte hoje. Você tem mais uma oportunidade de escolher o caminho da vida. E esse pode ser o seu ponto de partida. Esse pode ser o início de uma nova história para você. Entenda que aquele jovem deu um start naquele lugar, deu um iniciar para aquele povo que eles tinham perdido. Onde seu pai e seu avô escolheram caminhos de morte. Mas ele falou: não, eu quero a vida. Eu quero a vida que o meu antepassado Davi escolheu. A palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que mesmo quando ele vacilava e errava, ele entendia o lugar onde ele tinha que voltar. Não é fugir. Não é porque você errou que você vai fugir de Deus. Não adianta. Quando ela fez isso, aonde nós estamos hoje? Mas Cristo Jesus veio para que nós tivéssemos um refúgio, um alívio, um lugar para onde ir, um norte. Nós não precisamos navegar pelas trevas e pela escuridão. Quando Cristo está no nosso barco, há um destino, há um lugar. Podemos encontrar terra firme, ou melhor, rocha firme. Porque Ele é a rocha angular, onde podemos nos apoiar. Cristo Jesus não é uma muleta, mas sim um apoio, onde você pode pisar. É legal pisar num lugar que está fofo, que está estranho? Não é. Você pode escolher estar na rocha firme, na rocha inabalável que é Cristo Jesus, onde você pode apoiar os seus sentimentos, as suas emoções, tudo aquilo que tem em seu coração escondido e guardado. Ele ainda nos disponibiliza um amigo fiel, que nos ajuda a lembrar, que entende até quando nós não temos palavras. Esse é o Espírito Santo de Deus. Entenda que a primeira transformação ela deve ocorrer dentro de você, no seu coração. Você deve aceitar dentro de você que você é falho e corrupto. O externo é Cristo que vai fazer. Vem com o tempo. Não vou falar o nome de uma irmã que eu conheço o testemunho, mas eu acho muito lindo. Porque ela era cristã, aconteceu de sair do caminho. Mas quando ela voltou com um hábito que ela adquiriu quando estava no mundo, que era fumar. E ela fumava, mas tinha vergonha. E às vezes ela queria parar por causa desse hábito que ela tinha. Mas o tempo foi passando, Jesus foi curando, salvando, transformando e testificando cada dia mais. Entenda que a sua salvação e a sua restauração acontecerá no tempo do Senhor. Basta que você apenas se posicione. Não adianta falar: se você tem Jesus, não vai ter vontade de nada. Não, você vai ter vontade, você é um ser humano. Aquele rei tinha vontade. Aquele rei tinha tudo ao seu dispor. Mas ele escolheu fazer o que era certo. Ele escolheu a vida, ele escolheu se aproximar das pessoas. Aí continuando falando da irmã, né? A irmã está salva hoje, para a glória de Deus, liberta de tudo. Você pode se libertar, mas não com a sua própria força. Porque você pode se libertar com a sua própria força hoje, mas amanhã você está. Você pode usar remédios, mas quando o remédio acabar, você volta para a mesma coisa. Você pode estar triste, tomar remédio para passar depressão, mas talvez essa depressão retorne quando o remédio acabar. Porque são saídas momentâneas, são escapes. Mas Cristo Jesus é a saída verdadeira. Amém. Ele é o seu fabricante, né? Então ele pode restaurar você a versão original. Amém. Sem vícios. A gente fala: nossa, a bateria do meu celular está viciada. Se você não for lá na fábrica autorizada da Samsung, no local que tem a manutenção autorizada, você vai trocar para uma bateria de camelô e vai precisar daqui uma semana. Vai no lugar certo, esteja no lugar certo. José começou a purificar os altares, começou a destruir os ídolos, começou a quebrar aquilo que impedia o povo de avançar. Você conhece os seus impedimentos, então você pode pô-los por terra hoje.
Se são desculpas, se são pessoas, se são falta de perdão, Cristo Jesus, Ele nos dá a capacidade de perdoarmos e de sermos perdoados. Ele nos dá toda essa capacidade. Entenda que aquele povo estava desviado do caminho do Senhor, mas ele conseguiu influenciar, trazer o povo para o caminho certo. Ele fez um voto de juramento, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos vamos seguir essa lei. Ele leu a palavra do Senhor na frente de todo o povo e falou: essa será a nova legislação, aquilo que será, aquilo que guiará nossas vidas. Nós não queimaremos incensos a outros deuses, nós queimaremos incenso ao Deus de Israel. E hoje é a nossa oportunidade de romper com a velha criatura, de romper com aquilo que nos prende a este mundo. A palavra do Senhor fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Às vezes você estava preso no mundo por falta de entendimento, mas hoje não mais. Você entende que Cristo Jesus pode te libertar de você mesmo, desse mundo que te prende pela atratividade, mas Cristo Jesus é melhor, Ele entra na vida. Entenda que quando você decide romper com aquilo que te prende, Deus agirá poderosamente no meio de vocês, no meio de cada um de nós. O Senhor, Ele não é invasivo, Ele não invade a sua vida. Ele espera que você entregue o espaço a Ele. Entenda que quando você entrega a sua casa, o seu coração a Cristo Jesus, Ele fará a morada. E tudo aquilo que estava caindo aos pedaços, Ele restaurará. Ele trará uma nova verdade. Charles Spurgeon cita em seus livros assim: a verdadeira conversão muda o coração do homem, os hábitos, o ambiente e o ao redor. Não adianta dizer que aceitou Cristo Jesus, não adianta dizer que é crente, como nos comunicamos, e o seu coração não mudar, os seus hábitos não mudarem, o seu ambiente e o seu ao redor não mudar. Esses são os sinais que podemos ver. Essas são as coisas visíveis aos nossos olhos. Ele começa aqui no seu coração, tirando a mágoa, tirando a angústia, o desespero, a depressão, mas o externo deve ser mudado. Assim como Jesus fez, mudou dentro dele e mudou dentro do povo. Ele começou a destruir aquilo que tinha sido levantado para Satanás e restaurar aquilo que era do Senhor. Hoje você tem a oportunidade de restaurar o altar do seu coração para o Senhor. Ele foi lá e investiu na reconstrução do templo. Ele investiu para que a adoração que ele tivesse fosse verdadeira. Ele poderia muito bem fazer um outro altar, mas ele falou: não, vou restaurar aquilo que foi quebrado. Eu farei nesse lugar onde teve vergonha e desonra, dupla honra para o Senhor. O ambiente era de ruína, e quando ele restaura, se torna um lugar de adoração. Deus quer usar você não apenas para se restaurar, mas para restaurar altares para Ele, para restaurar vidas, para ser um influente. É para isso que você deve influenciar. Aleluia. Para alcançar pessoas. A palavra do Senhor fala assim que as criaturas deste mundo aguardam com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. As criaturas são as pessoas que não encontraram Jesus. Nós somos os filhos de Deus. Você tem a oportunidade e a ordem de se tornar influente no reino. E não apenas no reino, para fora também. Josias prova que
origem não determina o seu destino. Podemos olhar o início da história e o final. Podemos olhar como ele começou desfavorecido num aspecto de estar na presença do Senhor, e ele restaura a presença, restaura o acesso a Deus. A graça de Deus é suficiente para transformar a vida de alguém que decide buscá-lo, independente de onde veio. Você consegue entender que, independente da sua família, independente de onde você cresceu, todos aqui somos da cidade de Tiradentes. Poderíamos seguir o estereótipo, né, que nós aqui não criamos, mas nós somos alcançados por uma graça, por um amor que nos transformou, que nos trouxe a liberdade. A liberdade do nosso ser mundano para viver na presença de Deus. Ele nos transporta de um reino de trevas, onde vivemos em pecados, para a sua maravilhosa luz. E, por fim, não aceite que sua mente te defina. Não aceite que a sua casa te defina. Você deve definir a sua casa. Não aceite que o seu trabalho te defina. Ah, está todo mundo roubando no meu trabalho. Não vai roubar. Você é diferente. Você é diferente. Ah, está todo mundo metendo louco. Ah, está todo mundo fazendo muito mais cedo. Você não vai. Você é diferente. Entenda que os ambientes eles tendem a alimentar as pessoas. Hoje é um dia de romper com o ambiente que te limita. Eu não digo só para as pessoas que não são cristãs e aqueles que estão fracos na fé, eu digo até para nós que estamos aparentemente firmes. O que te limita? O que te limita de viver mais em Cristo Jesus? De viver mais no corpo de Cristo? O que te limita? Trabalho? Família? Tempo? O que te limita? Podemos ver que nossos pastores têm tudo isso: trabalho, tempo, família. A pessoa mais educada que eu conheço, mas também as pessoas mais dispostas que eu conheço para a obra. Então, devemos ver quais desculpas que estamos dando. Você pode hoje também ser instrumento de Deus para transformar a sua rua, o seu bairro e a sua geração. Não se conforme. Não se conforme com o estilo. Digo aos jovens, digo aos mais velhos, aos anciãos. Não se conforme. Se você é ancião, você pode destruir alguém que está vindo depois de você. Se você é mais velho, você pode cativar aqueles que virão. E se você é jovem, você tem força para ser o agente de transformação. Você tem vigor, disposição, disponibilidade. Você tem tudo. Quero agradecer essa única oportunidade. Quero fazer uma oração. Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, na sua presença. Nós queremos nos entregar a Ti por inteiro, entregar o que temos de melhor a Ti, Senhor Jesus. Nós não queremos nos conformar com este mundo, mas queremos ser transformados pelo Teu poder e pela Tua graça. Jesus, age em nós, Pai. Age em nós, nos influencie, Pai, para que nós possamos influenciar, Pai. Nos capacite, Pai, para que possamos alcançar essa geração que está perdida, que está convencida que aqui é o inferno. Mas não. Aqui não é o inferno, porque o Senhor está aqui. E onde o Senhor está é o céu. E onde o Senhor está é agradável. Mesmo que haja aflições, nós podemos ter uma mãe. Que nós não devemos convencer com o pensamento de perdição, mas que o desejo de salvação venha estar em nós, Pai. Que o amor por almas que estão perdidas neste mundo venha estar em nós, Pai. Que nós devemos ansiar, Pai, e influenciar. Que nós devemos praticar o Teu bem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus. Grande exército se levantou.
soprar, ouço uma voz que vem do céu, dizendo: profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver, eu já posso ver.